Nessa live de hoje, então, eu vou conversar com vocês sobre não fale com as paredes. Existe um jeito da gente falar com os nossos filhos. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Lena Vilela, sou educadora sexual e hoje tenho esse canal com os pais, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E nessa aula de hoje, eu vou então trazer para vocês vou mostrar, que elementos que atrapalham essa nossa conversa sobre sexualidade com os nossos filhos e algumas sugestões de como que a gente pode conversar com os nossos filhos sobre sexualidade. A Cristiana está colocando aqui que ela está curiosa para saber como trazer o adolescente para nós, trazer a empatia deles. É verdade, Cristiana, mas você vai ver aqui que não é bem trazer a empatia deles, né? É a gente que primeiro vai precisar ser empática a eles para que a gente possa trazê-los para perto de nós. Mas sobre isso a gente já eu explico para você. Então, vou começar então falando para você quais são esses elementos, né? O que atrapalha nessa nossa conversa? Por que quando a gente resolve muitas vezes conversar com os nossos filhos, em vez de a gente trazer ele para a gente acaba afastando eles, né? Por que muitas vezes eles não querem conversar com a gente? A gente até quer falar sobre sexualidade, mas eles não querem, ficam com vergonha. Por que outras vezes eles querem e aí somos nós que sentimos vergonha? Então, para começar, eu vou começar fazendo aqui uma provocação. O que é conversar com os nossos filhos? O que a gente tem em mente quando a gente fala, preciso conversar com os nossos filhos? De uma certa forma, o que a gente observa é que conversar com os nossos filhos como é que eu diria? Criou-se uma norma, né, uma normalização pela sociedade de que conversar com os nossos filhos significa dar ordem aos nossos filhos. E, obviamente, se eu estou dando uma ordem, o outro precisa o quê? Ele precisa obedecer. Então, a conversa, na verdade, não é bem uma conversa, porque a conversa ela implica numa interação entre um e outro, né? Entre duas pessoas, pelo menos, no mínimo. E para que haja essa interação, se eu dou uma ordem e o outro obedece, não existe essa interação. O que existe é alguém que pode e que manda e o outro que não pode e que obedece. Então, você já criou aí uma relação de inferioridade do seu filho em relação a você. Então, com essa situação, o que acaba acontecendo? Ele já se sente bravo, já se sente inferiorizado. Então, quando a gente se sente inferiorizado, uma conversa não flui. Ou a gente baixa a cabeça, obedece, né? E como diz o outro, bota o rabinho entre as pernas, obedece, fica quieto e segue. Ou então a gente resolve fazer o quê? Reivindicar, rebater aquilo que está sendo colocado e tentar, de uma certa forma, se impor aquilo que aquela pessoa está nos dizendo. E, obviamente, obrigada, Adri, e, obviamente, o que vai acontecer é que quando o outro vai se impor, mesmo ele tendo a palavra, o que vem de lá não vem de uma forma de interação, vem de uma forma de agressão. E muitas vezes a conversa que a gente vai ver acontecer não é uma conversa, mas sim muitas vezes uma briga. Ou um mandado ou uma briga. Para que haja essa conversa é preciso que haja o quê? Era isso que eu estava falando aqui no começo. Haja empatia. Se a gente não for empática aos nossos filhos, né, como vejo muitas vezes os pais morrerem de medo da chegada da adolescência, né? A Deise está colocando aqui que ela achava que era obediência e não inferioridade. É que, dependendo da forma
dependendo da forma, não. Quando a gente quer que o outro nos obedeça por simplesmente ser uma razão palpável, o outro, de uma certa forma, está numa posição de inferioridade. Então, não tem jeito. Quem manda está num patamar acima e quem obedece está no patamar abaixo. Então, dependendo de como esse que está no patamar abaixo se enxergue nessa relação, ele muitas vezes não vai aceitar esse tipo de situação, e quando ele não aceita esse tipo de situação, o que vai acontecer é um embate. E a conversa acaba não acontecendo. Então, se essa conversa acaba não acontecendo, obviamente que o entrosamento, a empatia não aconteceu. Para que haja uma conversa, é necessário que a gente tenha empatia. É necessário que, como eu estava dizendo, diferente do que muitas vezes acontece, eu não olhe para o meu filho adolescente, e aqui eu vou botar o foco no adolescente, porque com a criança isso é mais difícil de acontecer. A criança até se rebela também, a criança até se coloca, mas a criança ainda não tem um desenvolvimento mental e cognitivo capaz, né, de criar esse posicionamento frente ao adulto. Então, com a criança, isso acontece de uma forma mais light, mais fácil de se lidar, sem criar grandes transtornos. Mas, até porque ela ainda é muito dependente do adulto e, portanto, ela acaba obedecendo com mais facilidade. No entanto, quando isso acontece com o adolescente, já cria uma situação diferenciada, aonde esse adolescente ele não vai olhar para isso da mesma forma. E a gente vai precisar ter argumentos. E como da mesma forma, ele também vai precisar ter argumentos. E para que haja essa troca de argumentação, é necessário que haja uma empatia de ambas as partes, obviamente, e haja uma competência, né? Principalmente nossa, que somos adultos, por termos uma estrada muito maior, muito mais longa já percorrida, a gente tem muito mais condições, né, de se colocar e de ajudá-los a enxergar coisas que muitas vezes eles ainda não conseguem enxergar. Então, quando se trata de sexualidade, o que vai acontecer? A sexualidade ela ainda é carregada de tabus, de preconceitos, não é? de uma série de interdições que faz com que muitas vezes a gente tenha sentimentos em relação à sexualidade que complica ainda mais essa nossa conexão com o nosso filho adolescente. Então, a conversa, em vez de fluir como se fosse uma conversa entre amigos, entre pessoas que se gostam, esse assunto vem e, de uma certa forma, incomoda, tira a gente do nosso estado de conforto e passa a incomodar. O que acaba acontecendo? A gente também reage a isso e, em vez da gente conversar com o nosso filho de uma forma compreensiva, a gente acaba conversando com ele como se a gente estivesse ali com alguém que de antemão já vai nos trair, que de antemão já vai nos desobedecer, que de antemão não vai nos entender. E esse pensamento, muitas vezes, é o pivô de todo um conflito que pode acontecer na relação entre pais e filhos. Então, existem 3 elementos que vão interferir diretamente na nossa conversa. São 3 elementos que costumam estar presentes em função do fato da sexualidade ela ter sido silenciada de uma forma muito forte na nossa cultura, embora vocês venham de uma geração onde a sexualidade já tenha sido tratada com muito mais liberdade. Muitos pais os seus pais muitas vezes já conversaram, né, com vocês já trouxeram um pouco de bagagem e de referência para essa conversa, mas muitas vezes a gente ainda vai encontrar, pelo menos é o que eu tenho visto, né, na minha caminhada, nesses 2 anos de trabalho que eu tenho feito com pais, ainda encontro muitas mães que elas têm muita dificuldade de não saber, né, de não saber como se colocar perante uma conversa de sexualidade com seu filho. E essa dificuldade, ela acontece porque exatamente existem 3 pontos, né, que a gente desenvolve em relação à sexualidade que trava muito essa nossa conversa. Um deles é o tabu, ou seja, tudo aquilo que a gente acha que é proibido, que
que é algo que é perigoso, que é imundo, que é impuro. Ou seja, esse conceito que a gente desenvolve em relação à sexualidade faz com que a gente se sinta proibido de falar sobre isso. Então, por exemplo, se o teu filho está no banheiro, ele demora mais do que o costume. Você sabe o que é que ele está fazendo. E ele fica bastante tempo no banheiro. E vai no banheiro com uma frequência maior do que ele já vinha, do que ele fazia antes, né? Do que ele vinha antes. E você sabe que ele está fazendo, você sabe que ele está se masturbando, mas você não consegue conversar com ele, não consegue negociar com ele, estabelecer os limites que são necessários para a boa convivência de vocês. E isso muitas vezes é por quê? Porque a gente tem dentro de nós um conceito de que masturbação é pecado, de que masturbação é sujo, de que masturbação é perigoso. E quando a gente entende a masturbação dessa forma, falar sobre masturbação com os nossos filhos, principalmente se for a menina, aí é que a gente não fala mesmo. Porque com esse conceito, a gente julga que isso é uma coisa proibida. Isso não é nem para ser pensado, quanto mais para ser falado. Uma outra questão que atrapalha bastante a fluir, né, a conversa sobre sexualidade é a vergonha. E a vergonha, ela está ligada ao fato da gente ou achar que a gente não sabe o suficiente para conversar com os nossos filhos sobre esse tema, ou ela está ligada à questão de que não fica bem se falar sobre sexualidade, que falar de sexo é uma coisa ruim e que, portanto, nos constrange. E por nos constrangir, a gente fica com vergonha, ou que pode constranger o outro. Então, essa forma da gente olhar para a sexualidade pode ser um elemento que trave, né, a gente fluir nessa conversa com os nossos filhos. E por fim, o medo. O medo é um terceiro elemento que ele é fruto, né, de um conteúdo que a gente imagina. Ou seja, eu imagino que se eu falar sobre sexo com a minha filha, ela pode achar que eu estou sendo condescendente e isso vai fazer com que ela tenha uma relação sexual precoce, uma relação sexual antes do tempo, antes dela estar preparada. Então, esse conteúdo que nos amedronta e que não está acontecendo, mas que a gente pensou, também é um elemento que faz travar a nossa conversa com os nossos filhos. Então, por exemplo, pensar que conversar sobre sexualidade vai fazer com que a sua filha ela tenha uma relação sexual antes do momento dela estar pronta ou antes do momento que os valores dela considera mais apropriados, isso também é um conceito que a gente desenvolveu, mas que não é verdadeiro. Então, existem questões que quando a gente se inteira dessa história, que a gente passa a entender o que é a sexualidade, por que ela acontece dessa forma e por que a gente desenvolveu esse tabu, essa vergonha, né? Da onde que vem essa história de sujo, da onde que vem essa história de perigoso, da onde que vem essa história do pecado, porque quando a gente entende, fica mais fácil da gente administrar os nossos valores e aquilo que a gente de fato quer para os nossos filhos. E com isso, a nossa conversa poder fluir melhor e a gente conseguir dizer para os nossos filhos no que a gente acredita e o que a gente espera, né? Que necessidades a gente tem, o que a gente gostaria e como a gente gostaria que eles lidassem com isso e o que a gente espera que eles façam diante dessas circunstâncias, diante dessas situações. Então, esses elementos são elementos, né, que costumam atrapalhar a nossa conversa. São elementos que ele trava a nossa conversa. E o que a gente vai ver trava por quê? Porque ele tira exatamente a nossa capacidade de ter empatia. Ora, se eu estou com medo, se eu estou com vergonha, ou se eu estou com... como é que diz? Ou se isso é um tabu para mim, como é que eu posso ser empática àquela situação diante dessa história? Eu não consigo ser empática.
Então, a gente acaba não criando condições adequadas para que essa conversa possa fluir. Então, para que a conversa flua, precisa que a gente tenha empatia e a gente tenha competência. Porque a competência, ou seja, a gente ter um certo conhecimento para a gente poder dar conta daquilo que os nossos filhos precisam naquele momento que a gente converse com eles. E o que é empatia? Então, a gente vai ver que a empatia é a gente perceber a situação, o sentimento, a dor, aquilo que o outro... Ai, obrigada, Tatiana. Aquilo que o outro está sentindo como se a gente fosse ele. Ou seja, é a gente olhar para aquela pessoa esquecendo, né, um pouco o passado dele. Deixa eu só ver aqui o que a Adri está colocando. Ela tenta falar sobre o namorado. Tento falar sobre o namorado da minha filha com ela para gerar um clima de empatia e fazer com que ela tenha confiança em mim. Esse é um bom caminho, Adriana. Você ir puxando conversas, como diz o outro, e comendo pelas beiradas. Então, quando você começa a ter uma conversa com ela, aonde você deixa ela perceber que você entende que ela sim tenha um namorado, que ela entenda que sim, né, ela tem, se reconhece, né, a sexualidade dela, fica mais fácil dela lhe procurar para poder conversar. Então, a empatia é exatamente quando a gente consegue entender o outro. Mas não é dizer que entendeu, é de fato entender o outro. É o outro se sentir compreendido, é o outro se sentir seguro que ele pode falar as coisas, porque você vai saber como lidar com essa situação. Então, a empatia é olhar para a pessoa sem trazer, né? Essa definição eu achei muito legal, sem trazer o passado para o presente. E isso me lembrou muito uma história minha com a minha mãe. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 13 anos, aqui em Maceió, não existia boate. Boate era uma coisa assim que era só casa de prostituição que tinha boate aqui. Mas nessa época começou a surgir no Recife umas boates modernas, que são as tais boates que tem até hoje, né, de balada, que todos os jovens frequentam. Mas isso, para a minha mãe aqui em Maceió, era uma grande novidade e que a gente não ia nem para o clube, imagine para uma boate. Mas eu fui a Recife com uma prima minha e acabei desobedecendo a minha mãe. Quer dizer, minha mãe nem desobedecendo, porque a minha mãe nem sabia que poderia passar pela minha cabeça de eu ir a uma boate com a minha prima lá em Recife. E com isso, o que acabou acontecendo? Quando ela soube que eu fui a essa boate com a minha prima, ela ficou louca da vida. Me proibiu de ir para Recife, eu não pude mais ir para Recife, eu não podia fazer mais nada, eu só podia ficar em Maceió e sendo vigiada pelos meus irmãos. E um belo dia, quando eu já tinha 18 anos, eu lembro que uma prima de uma amiga minha nos convidou para a gente ir a Recife para um aniversário de 18 anos dela. Nossa, eu estava assim, super feliz, louca, né, para ir para esse aniversário. E a minha mãe, na hora que eu fui pedir para minha mãe para ir para esse aniversário, imagina o que ela me disse. De jeito nenhum. Se você aos 13 já foi a uma boate, imagina o que é que você vai fazer com 18 anos. Gente, isso eu nunca esqueci até hoje na minha vida. Ou seja, a minha mãe agiu da forma menos empática. Aliás, ela agiu de uma forma agressiva comigo. Ou seja, porque uma vez eu fiz algo que ela não gostou, ela já taxou, né? Ela já me rotulou como a pessoa inconsequente e nunca mais me deu uma outra chance, né? Ou seja, quando houve uma outra oportunidade, ela não me deu a chance de eu mostrar para ela se eu era ou não obediente às expectativas que ela tinha em relação a essa minha ida a Recife. Então, o que a minha mãe poderia ter feito para ser mais empática? Ela teria que concordar e deixar eu ir? Não, não necessariamente.
Isso iria me deixar satisfeita? Não, mas se a gente ser empática, não necessariamente deixa a gente satisfeita, deixa o outro satisfeito, deixa o outro seguro. A decisão que a gente tomar pode ser até uma decisão que não seja a decisão que ele espera que a gente tome, mas o que a gente não pode é trazer uma história do passado como me aconteceu e ser rotulado, ser diagnosticado. E isso você não ter mais alternativa, você vai ser sempre para assim. Então não flui conversa, não flui confiança, não flui possibilidades da gente conversar. Eu acabo ficando curiosa vendo aqui, menstrua e sangram, mas sobre ele não sei como falar. A gente fala já disso, tá bom? Então qual seria uma forma empática da minha mãe? A minha mãe poderia dizer, minha filha, eu tô vendo que você tá super animada para ir nessa festa. Eu no seu lugar também ficaria. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo que você vá nessa festa. Eu tenho medo de você estar longe de mim. Porque eu não sinto segurança quando você está longe de mim. Eu poderia até nem gostar da atitude dela, de não me deixar ir. Mas eu ia saber que não era eu o problema. O problema era a insegurança dela em relação a mim. Agora, não eu que era a pessoa que era a culpada da história, como diz o outro. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter na hora que a gente conversa, porque quando a gente julga ou culpa o outro, esse outro se afasta, esse outro não volta para conversar, esse outro não traz, não vai pedir uma referência para a gente, né? Eu estou vendo aqui que o Daniel também colocou, eu tenho um filho de 5 anos, ele diz que uma coleguinha, sua namorada, o pai dela fica incomodado com a situação. Deixo rolar esse pensamento dele em relação a ela ou repreendo? Que ainda não é o momento. Já a gente fala disso aí também, tá, Daniel? Já chego aí. Então, a empatia, ela não é a gente simplesmente estabelecer que está tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo maravilhoso. A empatia é a gente acolher o que está acontecendo e explicar o porquê sim ou o porquê não, de acordo com os seus valores, de acordo com o que você acredita, de acordo com a sua história, de acordo com as suas expectativas e fazer o outro entender o que é que está acontecendo. Então, isso é que é a empatia. É a gente não vir de cara e julgar e já dizer, ah, não, você vai porque você quer aprontar. Não, eu não poderia ir numa festa como essa, me divertir e não aprontar nada? Poderia, tranquilamente. Porque eu também tinha os meus valores, eu também tinha minha bagagem, eu também tinha toda uma educação que eu tinha recebido, que não era só simplesmente que eu estava com as minhas amigas, que as coisas iam mudar. Então, o adolescente, ele não muda integralmente só porque ele está com os amigos. Mas se ele aprender a assumir as suas próprias responsabilidades, se ele tiver com quem conversar, se ele tiver com quem compartilhar, ele vai aprender a lidar com esse tipo de situação. Então, vejam, além da empatia, uma outra coisa que é extremamente importante para que essa conversa flua é a competência. A gente precisa ter alguns conhecimentos que ajudem a gente a ter uma conversa com os nossos filhos que seja uma conversa que agregue valor a ele. Que ele olhe e diga assim, puxa, eu hoje aprendi isso com a minha mãe. Ou eu hoje aprendi isso com meu pai. Então, ter conhecimento sobre o desenvolvimento da criança. Então, quantas vezes eu vejo aqui perguntas de vocês, como eu lidar? Minha filha já está tendo um comportamento sensualizado, isso é normal. Meu filho está pegando no pintinho, isso é normal. Minha menina está levantando a saia, minha menina está brincando em cima da almofada, isso é normal. Meu adolescente ainda não menstruou, minha menina adolescente ainda não menstruou. Enfim, todos esses elementos que fazem parte do desenvolvimento, tanto da infância quanto na adolescência, ajudam muito a gente a ter, primeiro, a ter mais tranquilidade, porque a gente fica mais tranquila e o fato da gente ficar mais tranquila, sabendo o que está acontecendo, nos ajuda a tomar decisões com mais bom senso. Segundo, quando a gente tem esse conhecimento,
a gente fica menos angustiada, a gente fica menos insegura. E a gente consegue, então, saber que valores que eu tenho e que expectativas que eu tenho para poder tomar a melhor decisão e fazer o melhor encaminhamento naquela relação com os nossos filhos. Quando a gente tem também o conhecimento sobre alguns conteúdos e os nossos filhos nos fazem uma pergunta, é muito mais fácil para a gente responder. Ora, se eu sei como é que se previne de uma gravidez e a minha filha me faz uma pergunta, eu tranquilamente eu respondo para ela. Por exemplo, se eu tiver segurança sobre como é que se dá a menstruação, como é que se dá, por que ela chega naquele determinado momento, o que acontece com o corpo da menina, por que ela sangra, quanto tempo que ela sangra, o que acontece, o que vai acontecer com ela depois que ela menstruou, isso nos dá mais segurança. E aí, por exemplo, como foi colocado aqui no chat, o que a gente vai observar? A gente vai observar que fica muito mais fácil conversar quando eu tenho entendimento daquele assunto. Quando eu não sei, que eu fico insegura, eu acabo protelando, né? Ainda mais se eu tenho meus tabus e se eu tenho os meus medos. Então, a gente desmontar os tabus, ter um conhecimento específico sobre aquele determinado tema, tudo isso ajuda muito a gente a fluir nessa conversa com os nossos filhos. A outra coisa é que a gente também precisa ter competência para preparar os nossos filhos para se prevenir dos riscos que eles estão expostos. Eles estão expostos a risco tanto na sua vida presencial, como hoje a gente tem a vida virtual. E a vida virtual não significa que aquilo que é virtual não está existindo. O que é virtual também faz parte da vida. E que é mais uma coisa que a geração de vocês está tendo que aprender a lidar, que é exatamente como proteger os meus filhos, né, dos riscos que a internet pode trazer. Como lidar com a questão do nudes, do sexting, como lidar com as redes sociais. Minha filha pode ter um canal de YouTube, isso vai prejudicá-la? Qual é o risco que ela corre com isso? Então, é importante que a gente saiba como fazer esse tipo de preparo dos nossos filhos e prepará-los. E mais, além da gente conhecer e saber como preparar, principalmente a gente entender e agir de uma forma que motive os nossos filhos a quererem se prevenir, a quererem tomar cuidado. Porque muitas vezes eles até sabem. Eles sabem que ali onde eles estão pode ser uma situação de risco. Mas eles podem não estar motivados com aquele tipo de situação. Então, é importante que a gente também, né, tenha esse preparo. E outra coisa que é extremamente importante, que é saber como conversar. Então, o saber como conversar, que é exatamente como que a gente vai criar esse clima, né? Como que a gente vai acolher essa nossa criança e como que a gente vai acolher esse nosso adolescente, né? Então, eu vou começar com a pergunta do Daniel, né? Que o Daniel, então, eu vou dar um exemplo aqui de como a gente pode, né, lidar com responder às nossas crianças ou lidar com as nossas crianças. E como o Daniel colocou, o filho dele está nessa situação, ou seja, ele acha que tem interesse por uma menina, que essa menina, que é a amiguinha dele, com quem ele gosta de brincar, é a namorada dele. Como agir? Alimenta isso? Deixa isso rolar? Não faz nada? Separa? Ou seja, a minha opinião é, criança não namora. Se criança não namora, não tem por que a gente alimentar esse tipo de situação. Primeiro porque ele depois acaba ficando com bronca da menina ou a menina acaba ficando com bronca dele, porque eles não namoram. Namorar é outra história. Eles são amiguinhos, eles se gostam, eles gostam da companhia um do outro. Então é importante que diga, não, papai e mamãe namoram porque são adultos, mas criança não namora, criança se gosta, criança se encontra, brinca e acabou ali. Não tem essa história de alimentar um romance na infância quando eles ainda não estão preparados para isso. Então, quando a gente sabe disso, a gente tem mais tranquilidade para lidar com os nossos filhos sem dar uma resposta que seja agressiva, uma resposta tranquila, né? De pega, abraça, beija, oh, que bonitinho, é lá, é lindo, mas isso não é namoro, filho.
né? Isso é só amizade, isso é só um bem-querer. Ela é uma amiguinha sua que é muito legal. Então, isso é importante, ele saber e poder fazer essa diferença, tá? Uma outra pergunta que veio, que foi de uma das mães lá do grupo do WhatsApp, ela colocou que o seu filho pequeno quer saber como o bebê foi parar na barriga da mãe. E muitas vezes ela não sabe como explicar essa situação. E essa é uma das situações que, se a gente olhar, o que impede a gente de explicar para o nosso filho pequeno como é que o bebê foi parar na barriga da mãe? O que impede a gente de falar isso é o medo que a gente tem, né? Vem na nossa cabeça que pensamento: se eu explicar para o meu filho o que é isso, ele vai querer imitar fazendo a mesma coisa com a coleguinha dele ou com o coleguinha dela. Então a gente fica com medo de explicar o que é sexo. Outras vezes, não, isso não é coisa para criança saber. De fato, tem coisas que não é para criança saber. Por exemplo, você pode explicar como é que o bebê foi na barriga sem entrar em detalhes, né, de como é que o bebê foi parar dentro da barriga, ou seja, os detalhes de como se faz sexo. A gente pode explicar para ele primeiro, né, que aí vem a maior dica que eu dou aqui para vocês. Primeiro, vocês perguntar para eles aonde é que ele viu aquela história, por que ele está fazendo esse tipo de pergunta. Deixa eu só ver aqui que a Adriana colocou. Sinto mal porque vejo as mensagens no celular de minha filha, mas foi a única forma que encontrei de fiscalizar as amizades dela. Aí é uma outra história, Adriana. Então vou me concentrar aqui, depois no final a gente fala sobre isso, tá bom? Então, o que a gente faz primeiro? Primeiro perguntar. A gente perguntar para o nosso filho: poxa, que legal, aonde foi que você viu um bebê na barriga? Eu vi na barriga, a minha professora está com um bebê na barriga. Ou a tia, ou às vezes a própria mãe. Como é que esse bebê foi parar aí dentro? Aí ele foi parar aqui dentro porque o papai e a mamãe, eles se juntaram e com muito carinho e muito amor fizeram uma sementinha e essa sementinha foi parar dentro da barriga da mamãe. Aí como é que ele conseguiu colocar essa sementinha? Porque a gente faz um carinho e ele pega e joga isso dentro da mamãe. Precisa falar de sexo? Não necessariamente. A não ser que a criança faça pergunta. Então aí a gente vai e explica. Mas se a criança não perguntou e satisfez esse momento, ok. Mais adiante ela vai voltar e vai perguntar outra vez. A criança não precisa saber tudo de uma única vez que ela faz uma pergunta pra gente. Uma outra dica é uma pergunta que veio também quando o pessoal se inscreveu para outra live, que a minha filha tem 6 anos, como abordar este assunto de uma forma simples e educativa? Essa é uma outra questão. Então, existem jogos, existem livros, e existe também a possibilidade de você contar uma história, ou de você contar como era na sua infância, ou você contar a história de uma outra menininha que tinha aquela situação, e através da história, do lúdico, você vai trazendo aquilo que você gostaria de falar com a sua filha. Mas muitas vezes o que a gente consegue não é porque a gente não sabe a forma, é porque muitas vezes o nosso conceito de sexo e por não saber o que falar, o que de fato ela já tem entendimento para eu poder conversar com ela, é que acaba travando a gente. Então saber o que falar nessa idade, saber como falar é o de menos, porque quando a gente sabe o que falar, o como, ele acaba vindo de uma forma muito mais suave do que quando a gente não sabe, né, o que falar. Uma outra forma também que eu sempre costumo dizer, vamos pesquisar na internet, né? Vamos pesquisar na internet que a gente encontra junto com ela uma historinha, como por exemplo, quando vou falar de prevenção de abuso sexual. Para falar de prevenção de abuso sexual, existe a historinha do Pipo e da Fifi, que é uma historinha muito legal. Inclusive tem uma contadora de história na internet, que vocês podem assistir junto com ela e ao mesmo tempo conversar com a tua filha, o que é que ela entendeu daquela história, o que é que ficou para ela, e aí você vai complementando. Uma outra pergunta aqui, do menino de 9 anos, que está numa fase questionando muito, e agora ele quer saber sobre sexo. Ele viu num filme, alguma coisa assim, e quer saber sobre sexo, né?
E a mãe está sem saber como que ela fala sem prejudicar. Ela diz que até falou algumas coisas para ele, mas ela fica ainda com receio. Será que o que falou pode vir a prejudicar? É aquela história da gente não saber exatamente, né, o que a gente pode falar nessa faixa etária. O que eles estão, o que eles podem entender. E te digo só como uma dica hoje. Nada do que você fale para o seu filho vai prejudicá-lo. O que pode prejudicá-lo é ele não ouvir de você determinadas coisas. Portanto, não tenha medo de falar. Fala e pergunta o que ele entendeu. Quando a gente fala e pergunta o que ele entendeu, ou faz uma pergunta para ele, primeiro perguntando, o que você já sabe sobre isso? Gente, isso te ajuda bastante a lidar com esse tipo de situação. Essa é uma pergunta-chave, né? E, por fim, na adolescência, como é que a gente lida com isso na adolescência? Então, que exemplos eu trouxe aqui? Eu trouxe o exemplo, né, de uma mãe que ela tem dificuldade de manter a calma. Ela disse hoje de manhã, eu vou precisar estar nessa live porque eu tenho dificuldade de manter a calma, porque quando ele já começa a revirar os olhos, eu já começo a ficar irritada. E veja, gente, por que a gente se irrita? Porque a gente cria uma expectativa que muitas vezes não é correspondida. Então, a nossa necessidade, algumas vezes, de ser obedecida, de que eles concordem com a gente, de que a gente seja a melhor referência para eles, que eles nos dê valor, né? E quando isso não acontece, isso machuca a gente. E aí fica a minha dica. A minha dica para vocês de hoje é: fala isso para eles. Fala que como você está se sentindo, que aquilo está te machucando também, que você se sente triste por ele não estar dando ouvidos a você, por estar revirando os olhos. Se ele pode sentar e olhar para você no olho porque você quer ter uma conversa e quer falar algo para ele ou para ela, né? Porque não é só ele, é ele e ela. Né? Uma outra questão que veio tem um filho de 13 anos, não sei como começar o assunto com ele. Alguma dica? Conta para ele como é que era para você quando você tinha 13 anos, sobre aquilo que você está querendo conversar com ele. Então esse é um bom momento de você fazer isso. Teve uma outra mãe que colocou: tenho 3 filhos, um tem 14, outro tem 6 e outro tem 12. Uma mocinha tem 12. E a mocinha de 12 está muito interessada, né, nas questões de namoro, vive perguntando sobre gravidez, perguntando quando é que ela vai poder namorar. E essa mãe está em pânico, com medo que ela esteja muito precoce. É natural nessa idade que elas perguntem por essas questões. Por isso que é tão importante a gente entender do desenvolvimento na adolescência. Quando a gente entende como é que o adolescente pensa, quando a gente entende nessa idade o que está acontecendo com eles, quais são os interesses, essa angústia não nos ameaça. Ou seja, essa angústia não nos ameaça, não. Essas curiosidades não nos ameaçam e a angústia não nos ataca. Então, é importante quando a gente tem esse conhecimento, porque isso tranquiliza essa nossa possibilidade da gente entrar em contato com a nossa filha, da gente poder conversar com ela e não numas de, eu falo, você me obedece, mas sim de explicar o porquê das coisas, o que está acontecendo, saber o que ela já sabe, por que ela quer saber disso. Tudo isso ajuda bastante a gente nessa relação com os nossos filhos. E mais, quando você, nessa troca, você passa para eles uma informação que ela ainda não sabia, ou que ele ainda não sabia, gente, você não imagina o quanto você passa a ter muito mais importância na consideração deles, né? Na forma a quem eles vão perguntar. Ora, se você falou algo para ele que foi pertinente, falou algo para ela que fez sentido, puxa vida, a minha mãe entende desse barato, o meu pai entende desse negócio. Então, eles voltam para perguntar e para conversar com a gente sobre determinados esses temas ligados à sexualidade. A filha pode perguntar, né, saber quando é que ela
ela pode namorar, ela pode querer saber se pode levar o namorado para casa. São perguntas delicadas, perguntas que antes mesmo que a sua filha já faça até um exercício para você hoje. Conversa com o teu marido, conversa com a tua esposa, troque uma ideia, quanto seria isso? Só que eu te digo de cara, né? Quem vai saber exatamente qual é o melhor momento para ela namorar são as circunstâncias que ela estiver vivendo e os valores e a bagagem que ela conseguiu assimilar da troca que existe, né, nessa relação com vocês. E, obviamente, com as outras, seus amigos, a escola, ou seja, com o mundo todo que interage com ela. Então, mas, obviamente, que o que você fala, né, o que a mãe fala, o que o pai fala, tem um peso muito maior e tem um significado muito maior do que qualquer uma outra pessoa da vida dela. Porque, afinal de contas, nós pais, né, nós mães, temos uma importância muito maior na vida dos nossos filhos. Em função disso tudo que eu resolvi fazer o Papo Firme, porque são tantos detalhes, são tantas questões que permeiam essa questão do não consigo falar com a minha filha, não consigo falar com meu filho. O que eu faço? Não é uma resposta tão simples. É uma resposta que envolve muito mais fatores e elementos do que simplesmente eu dar uma dica como eu acabei de dar aqui para vocês, como vocês puderam ver. Ou seja, eu não tenho aqui a pretensão, né, de fazer a cabeça de ninguém, nem de deixar ninguém pensando igual a mim ou determinados conceitos. O que eu trago aqui são conceitos considerados cientificamente, um entendimento sobre o desenvolvimento e sugestões de como isso pode lhe ajudar. Agora, o que cada um vai falar, né, com que valores, o que vai concordar, o que vai negociar com seus filhos, isso daí, obviamente, depende de cada um de vocês. Não depende de mim. A mim, como educadora, cabe mostrar para vocês os lados positivos e negativos de cada um dos fatos que nos acontecem em relação à sexualidade e, através disso, com esse embasamento, vocês poderem tomar as suas próprias decisões sobre o que é que vocês esperam e querem para a sexualidade dos seus filhos. E, a partir de agora, eu estou aqui para tirar as dúvidas que vocês queiram tirar. Teve sim uma colocação da Adri sobre... Ai, meu Deus do céu. Dri, você poderia colocar de novo o que você colocou naquela hora? De ver... Ai, obrigada, Pati. De ver mensagens no celular. De ver mensagens no celular da filha, que foi a única forma que ela encontrou de ter um certo controle sobre o que estava acontecendo. É uma questão de negociação. Então, assim, não é um crime você olhar o celular do seu filho ou da sua filha, se você disser para eles que você vai fazer isso. Então, quando você der o celular para o seu filho ou a sua filha, deixe claro estabelecido que você tem a necessidade de saber o que está acontecendo com ele. É necessário para você ter um controle sobre o que se passa com ele, para que você possa orientá-lo, para que você possa saber se eles estão passando por algum momento de risco ou não, e que, portanto, é necessário que você tenha, sim, um controle sobre aquilo que ele faz no celular. Portanto, se o mundo virtual é um mundo que existe, porém é um mundo que a gente não participa dele diretamente, não é? Então o jeito que a gente tem é conversando com eles e sabendo o que eles estão fazendo para que a gente possa orientá-los. Então, dizer para os nossos filhos qual é a nossa necessidade e, ao mesmo tempo, colocar os nossos limites, portanto, deixa claro que, sim, você vai dar o celular, mas que nesse celular você vai, sim, de vez em quando, pegar o celular com ou sem o consentimento deles para... se pedir licença, na verdade, porque o consentimento deles já vai estar nessa negociação que você vai fazer com eles, ou seja, é uma troca, tem o celular, mas também há uma necessidade de você entender o que está se passando e poder colocar os limites, e, portanto, isso fica avisado. Então, não é invasão de privacidade. Ele já sabia, ela já sabia que isso ia acontecer. Então, isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado. E, portanto, o cuidado precisa ser explicitado para que
o seu filho e a sua filha, saiba sim que vocês vão lá ver o que está acontecendo e veja nisso não um gesto de intromissão, mas sim um gesto de mãe que cuida. É uma relação, né, de acordo, de negociação, de acordo, de boa convivência. Obrigada aí pela participação de vocês, por estarem aqui comigo até essa hora mais uma vez, né? Então eu queria deixar aqui o meu boa noite para todos vocês e até a próxima live na semana que vem. Beijos a todos.